que seria legal você saber primeiro para começar a falar de hidrocarbonetos? Que hidrocarboneto é uma função orgânica. O que seria para a química, na orgânica ou inorgânica, uma função? Uma função é uma semelhança entre suas fórmulas estruturais, tá? Ou sua fórmula molecular. Se a gente pegar, por exemplo, assim, os ácidos lá na orgânica, todos eles têm H na frente, né? Se eu pegar as bases lá na química inorgânica, assim como o ácido tem um H na frente, a base tem um H no final. Já na orgânica, a gente sabe que é difícil falar em fórmula geral, nós vamos tentar aqui assim, só que tem que saber que elas vão obedecer à fórmula geral, tá? Por exemplo, se for o hidrocarboneto que é a aula de hoje, né, a fórmula geral é essa aqui. A tradução disso, que só tem carbono e hidrogênio. Se eu pegar, por exemplo, álcool, né, o álcool ele obedece essa fórmula geral aqui. Quer dizer o que? É carbono ligado com OH. Se eu pegar ácido carboxílico, ele corresponde a essa fórmula aqui, que é COOH. Então, assim que eu vou agrupando as substâncias, tá? Pelas suas fórmulas ou características em comum desse jeito, beleza? Então, agora que a gente já sabe o que são hidrocarbonetos, né? Que é uma função, nós vamos tentar dar um nome, né, para esses hidrocarbonetos, não só para hidrocarboneto, que eu vou te mostrar aqui, vale para várias as funções, várias. Só que elas vão obedecer uma nomenclatura chamada nomenclatura IUPAC. IUPAC quer dizer International Union of Pure and Applied Chemistry, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, tu pode entrar no site da IUPAC, tá? Que é iupac.org, só vai estar em inglês, mas as regras valem para o mundo inteiro. E tu vai descobrir isso aqui, que sempre vai ser 3 partes a nomenclatura de todas as moléculas orgânicas, tá? A primeira parte, que é o início da palavra, que a gente chama de prefixo, ela identifica o número de carbonos. Por exemplo, se eu tiver um carbono, é met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pente, 6, hex. E aí segue, tá? Por exemplo, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Eu vou pedir para você tentar memorizar esses caras aqui, tudo bem? Se você conseguir lembrar que 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, cara, eu já vou ficar muito feliz. Assim, ó, muito feliz mesmo, tá? Por outro lado, no final, que a gente diz que é a terminação da palavra, né, que é o sufixo, ele vai identificar a função. Por exemplo, tá? Se eu pegar hidrocarboneto, que são as moléculas que tu vai ver agora, tu vai ver que todas elas terminam em O. Então, metano, pentano, ó, eteno, benzeno, naftaleno. Então, tudo termina em O. Eu já sei que, isso é um hidrocarboneto. Se for da função álcool, vai terminar em ol, metanol, etanol, propanol. Se for da função aldeído, vai terminar em al, metanal, etanal, propanal. Se for da função cetona, termina em ona, propanona, butanona, pentanona. Ácido carboxílico, né? Na química, a gente sempre termina o ico, né? O ácido, a gente começa também com a palavra ácido, tá? Então fica ácido metanóico, ácido pentanóico, ácido benzênico. E também a função amina. Cara, a função amina, ela termina com todo o nome dela, né? Tipo amina. Por exemplo, metilamina, butilamina. Quer dizer o que é? Uma amina. Só que mesmo assim tem um termo aqui de ligação que vai no meio, né? Que vai unir o prefixo com o sufixo. E esse termo de ligação, ele indica exatamente a ligação. Por exemplo, se eu tiver apenas ligação simples, aí o nome, a terminação do meio é "an". Por exemplo, se eu tiver um hidrocarboneto bem famoso chamado de metano ou etanol, quer dizer, só tem ligações simples. Se tiver uma ligação dupla, ele vai "en". Então, por exemplo, etenal, quer dizer, tem ligação dupla. Se tiver etanol, esse cara não existe, mas se tiver, por exemplo, um etenol, né? Um eteno, aí tudo bem. Por exemplo, butino, quer dizer, tem ligação tripla.
in é tripla. Mas meio que segue a ordem das vogais, você concorda? Por exemplo, ó, a, e, i. Então, an, in. Ligação simples, dupla, tripla. Se tiver duas duplas de n, porque n é dupla, duas duplas de n. Bom, agora que tu já aprendeu um pouquinho sobre nomenclatura, vamos tentar dar um nome para os nossos hidrocarbonetos, tá? Então, a função hidrocarboneto, ela só tem carbono e hidrogênio. Tenta olhar pelo nome também, tá? Porque é hidro, esse hidro aqui é de hidrogênio, não de água, tá? E carbono quer dizer carbono. Esse eto é um negócio na química que a gente coloca toda vez que não tiver oxigênio, tá? Por exemplo, cloreto não tem oxigênio. Se eu falar clorato, aí já tem oxigênio. Então, esse eto, ele significa que não tem oxigênio, tá? Beleza? Ó, sulfeto não tem oxigênio. Se eu falar sulfato, aí tem oxigênio. Então, eto quer dizer sem oxigênio. Então, é meio redundante, né? Porque só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Bom, além disso, tu já viu a fórmula geral comigo, tá? Tu aprendeu uma vez, né? Se tu não aprendeu, você pode voltar na videoaula passada, assim. Que o número de hidrogênios, né? Geralmente ele obedece uma fórmula geral e fórmula mãe, que é essa aqui, né? CnH2n mais 2. Só que tem um detalhezinho, né? Se ele tiver uma ligação dupla, a gente tira hidrogênios. Se a gente tiver, nós vamos usar bastante isso, ó. Se eu tiver uma dupla, né, eu vou tirar 2 hidrogênios. Se eu tiver uma tripla, né, eu vou tirar 4 hidrogênios. Se eu fechar a cadeia carbônica, por exemplo, né, eu tiro hidrogênios. Então nós vamos sair dessa fórmula geral aqui. Como ela pode ir mudando, né, a nossa fórmula vai ficar assim mesmo, CXHY. E aqui tem umas propriedades, tá, que são muito legal você saber. Por exemplo, que os hidrocarbonetos, eles são substâncias apolares. Outra, eles são pouco solúveis em água, tá? Tu pode trocar essa palavra pouco solúveis em água por insolúveis. Insolúveis em água. Além disso, eles têm baixo ponto de fusão e ebulição. Então, baixo ponto de fusão e ebulição. Esse é o teu resuminho que você vai fazer depois, tá? Baixo ponto de fusão e ebulição. Essas propriedades aqui, tá? Isso é importante saber, porque vai aparecer no meio de uma questão, dizendo, ah, esse cara é polar. Tu vai dizer, não, porque ele não é solúvel em água, então ele é apolar, insolúvel em água. Continuando, tá? Todos até 4 carbonos, eles são gasosos. Por exemplo, se eu tiver um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, eles são gasosos, em temperatura ambiente, claro, né? E os demais são líquidos. E os de massa molecular muito elevados, aí sim eles são sólidos. Cara, o que acontece? Ó, nesse vídeo aqui, eu vou colocar um material extra. Então, na descrição do vídeo vai ter um link para você baixar um material extra gratuito, tá? É só você, é um negócio à parte, se tu quiser ver, tá, o material. Ele vai ser um material em PDF, tá? Tu pode baixar ele no seu computador. Vai ter várias videoaulas aplicadas, tá? Não vai seguir o livro, porque ele é extra, como eu tô dizendo, né? Então tem um link gratuito. E vai ter um material que vai falar de todas as características de todos os compostos orgânicos. Então, tudo que eu estiver falando aqui para vocês estiver muito abstrato, tá? Vai ficar, meu Deus, o que o Rossoni está falando? Aí tu pode pegar esse material aqui, ele é meio pesado, tá? É pra gente assim determinada mesmo, tá? Pra quem é muito foda. Então na descrição do vídeo tem o link para esse material aqui, beleza? Tá, e ainda mais uma informação, os hidrocarbonetos eles são divididos em classes, tá? Por exemplo, as classes são alcanos, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos e aromáticos. Eu não sei se isso aqui já apresenta uma facilidade para vocês de identificação quem são as classes, como é para mim. Então, para reforçar isso, eu vou escrever aqui, tá? Ó, alcanos. Como é ligação simples, né? Os alcanos só têm ligação simples. Se aparecer alcenos, quer dizer que eles têm o quê? Uma ligação dupla. Se aparecer alcinos, quer dizer que eles têm uma ligação tripla.
Então, todas as moléculas que só tiver carbono e hidrogênio e uma ligação tripla pertencem à classe dos alcinos, mas a função continua sendo hidrocarboneto. Se aparecer alcadienos, são as moléculas que só tem carbono e hidrogênio, né? Hidrogênio e carbono, que tem duas duplas, assim como poderia ter alcatrienos, que seriam com três duplas, né? Mas aí não são tão conhecidinhos. Tem também a classe dos ciclanos. Essa palavra ciclo, te lembra o quê? Isso, cadeia cíclica, perfeito. Tem a classe, por exemplo, dos ciclenos. Será que tu consegue deduzir essa? Se aparecer assim, ó, cicleno, seria a classe de quem? Dos que tem cadeia cíclica e dos que tem ligação dupla. Isso, cara, perfeito. Então, depois tem os aromáticos, são aqueles que têm anel aromático, beleza? Tá, então vamos começar com os mais simples que tem, que são os alcanos, né, que só tem ligações simples. Então, os alcanos, eles obedecem àquela fórmula geral que é CnH2n mais 2. Aí eu vou botando as fórmulas aqui, você pode ir contando os hidrogênios, tá, se quiser. E, por exemplo, o menor deles que só tem um carbono. Um carbono é MET. Ligação simples, AN. Como é hidrocarboneto, termina em O. Então fica metano, metano. Tu pode falar metano também, beleza? Esse cara aqui é do GNV, que é o gás natural veicular. O biogás, cuida que não é o mesmo gás, né? Os dois são metano, mas eles têm uma diferença, né? Na origem deles. E também chamado de gás do pântano, né? Mas eu vou fazer um slide só sobre o metano, não te preocupa, tá? Outro, se aparecer 3 carbonos, tá? 1, 2, 3. Então ele é prop. Cara, e essa aqui são as que tu tem que saber mesmo, tá? Um met. Ó, esses aqui você tem que ir cantando, cara, sei lá, grava isso. Ó, um met, 2 et, 3 prop e 4 but, tá? Met, um carbono, et, 2 carbonos, prop, 3, 4, but. Então, met, et, prop, but, tanana, tan. Cara, tem que saber essas, tá? E aí, esse propano aqui é bem conhecidinho, porque é o gás liquefeito de petróleo, tá? Que é o gás de cozinha, que você tá usando bastante, né? Já que você não pode sair para comer, né? Nessa quarentena e tudo mais. Ó, esse aqui, fast food. Não, beleza, mas geralmente de cozinha também, né? Ó, aqui tu concorda que tem 4 carbonos? Então, se tem 4 carbonos, esse cara aqui é o butano, porque o but é 4 carbonos. Ligação simples, o hidrocarboneto. Então, butano. Ele também é conhecido como GLP, né? Esses dois aqui fazem parte do gás de cozinha, tá? Você pode falar agora para sua família, né? Tipo, oh, sabia que esse gás que a gente está usando aqui, ele vem do petróleo? Eles vão dizer, sim, todo mundo já sabia, só você que não. E aí, esse cara aqui é o pentano, tá? Por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se ele tiver 7 carbonos, como eu cansei de fazer isso aqui, eu vou abreviar numa fórmula só, tá? Aí fica C7H16. Por que 16? Porque se aqui é 7, tá, gente? O dobro aqui é 14, né? E se eu pegar 14 mais 2 dá 16. Então, por isso fica C7H16. Então, esse é o heptano, porque 7 é hept, tá? Tipo, heptacampeão, né? Ou 8 carbonos, quer dizer o quê? Octacampeão. Então, esse cara aqui é o octano, que é o da gasolina. E esses dois são bem importantes, tá? O Enem adora esse cara aqui, que é o octano. Então, octano é aquela formulazinha ali, C8H18, tá? Gasolina. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre gasolina, tá? Provavelmente na quarta parte dessa aula, que vai ser lá em hidrocarbonetos envolvido com petróleo, né? E tudo mais. Beleza? Tá, vamos então pro metano, conforme a gente tinha prometido, né? Um slide só para ele. Então, para tu não ficar decorando várias coisas do metano, eu gostaria que você soubesse que o metano ele tem a ver com a fermentação da matéria orgânica. Se essa fermentação da matéria orgânica foi feita há milhões e milhões de anos atrás, ele é chamado de gás natural. Então, ele vai ter uma alta concentração de metano, porque foi milhares e milhares de anos se acumulando e formando ele. Então, ele acaba formando o GNV, que significa gás natural veicular, que é o que o pessoal, o táxi usa, né? O Uber usa, porque daí ele é mais barato, né?
do que a gasolina, por exemplo. Agora, se for uma fermentação da matéria orgânica recente, aí tem 5 coisas que seria legal você saber. Por exemplo, você concorda que no lixão tem matéria orgânica, né? Quando a gente consegue separar o lixo orgânico do reciclável? Então, se o lixão tem matéria orgânica, o gás que vai ser gerado na fermentação da matéria orgânica é metano. Ô, tu concorda que no pântano tem matéria orgânica? Pô, gente, claro, né? É um pântano. Então, com certeza, o gás do pântano tem que ser metano. Então, para você não decorar tudo isso, basta saber que é o gás da fermentação da matéria orgânica, né? Legal? Então, cemitério. Tu concorda que tem matéria orgânica no cemitério? Pois é, não, eu respeito os entes de vocês que já morreram, né? Mas, cara, é matéria orgânica, a fermentação de matéria orgânica, né? Não importa onde é que vai ser, vai liberar metano. Então, se sair um fogo, assim, do cemitério, é normal, porque o metano é inflamável, né? E vai ser produzido em larga escala ali, né? Só perde por uma jazida lá na Bolívia, que tem gás natural, por exemplo, né? Então, as tuas flatulências, tu concorda que na tua barriguinha pode ter matéria orgânica? E essa barriguinha com matéria orgânica pode formar metano, que acaba saindo. Então, quase 100% da sua flatulência é metano, tá? E o metano, o detalhezinho, ele não tem cheiro, tá? Se tiver cheiro, é porque tu comeu bastante proteína, e essa proteína tem enxofre, né? Que nem os aminoácidos metionina, por exemplo, e acabam produzindo esse cara aqui, tá? Que é o ácido sulfídrico. E aí esse cara aqui tem um cheiro de ovo podre. Então, se você comeu bastante, por exemplo, whey protein, ou que é proteína, né? Ou ovo, por exemplo, aí a sua flatulência fica com um cheirinho pior, né? Que é de ovo podre. Se não, ela não tem cheiro, tá? Que é metano. E o último detalhe é o biodigestor, tá? Que existem sítios, né, cara, que eles são autossustentáveis, que eles não precisam pegar o gás GLP, o gás natural, que eles produzem o próprio gás, né, para aquecer alimentos e gerar energia elétrica. Então, esse biodigestor é onde é que tu acumula matéria orgânica dentro de um tonel, dentro de uma lona, né? E essa lona fica fermentando e produzindo metano. Só que isso aqui é uma baixa concentração, tá? Por exemplo, a concentração do biogás, ela não permite que a gente anda de carro, por exemplo, tá? Aqui é milhares de anos de fermentação. Então aqui a concentração é grande. Então aqui a gente pode botar no carro para andar. Aqui não tem como, então não vai ser usado para carros, beleza? Outra classe, então, os alcenos. Bom, por esse nome aqui, tu sabe que ele tem uma ligação dupla, né? Se ele tem uma ligação dupla, eu vou pegar aquela fórmula geral, que era CnH2n mais 2, e vou tirar os dois hidrogênios. Então, eu sei que a fórmula geral é CnH2n, ó, sem decorar, tá vendo? O menor alceno que tem, ele tem 2 carbonos, né? Se ele tem 2 carbonos, ele é et. Ligação dupla, N, e do carboneto O, então tu fala eteno. Esse eteno aqui, ele é muito conhecido com o nome de etileno, que é aquele gás de amadurecimento de frutas, tá? Mas ele também é usado para formar um polímero muito famoso, que é o polietileno. Toda vez que tiver essa palavrinha aqui na frente, né, poli, é porque a gente junta essas moléculas aqui N vezes e acaba criando um polímero, né, que é chamado de polietileno. São vários etilenos grudados um no outro. E isso é um plástico, tudo bem? Depois em plástico tu vai estudar comigo os principais, assim, não te preocupa. Ó, propeno. O propeno, prop, ele tem 3 carbonos, tá? Então, gente, isso aqui são os nomezinhos que mais caem. Eu vou escrever aqui de novo, eu sei que tu vai querer me matar. Mas assim, ó. 1, met, 2, et. 3 carbonos, prop. Se tu já tá falando comigo, cara, 2 palavras só, tá? Parabéns. Ó, tá, eu sei que é uma palavra só. Então, 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but. Então, como esse cara aqui tem 3 carbonos, ele é prop. Como ele tem ligação dupla, ele vai ser N. Tá aqui a dupla, tá? E como ele é de carboneto, propeno. Tudo bem? Aí vem me perguntar, tá, mas não tinha que colocar um número nesse cara aqui, né? Tipo, 1, 2, 3. Cara, é que essa dupla, se ela tiver aqui ou aqui, tanto faz, né? Então, se tu girar a molécula, não importa. Claro, tu ainda pode botar o número 1 aqui como redundante, tá? Porque com certeza vai ser o número 1. Não importa é que tiver a dupla. Eu já comento mais sobre isso. Esse propeno, ele é muito conhecido como propileno e é usado para fazer plásticos, que é um dos plásticos mais famosos que tem, que é o
polipropileno. Geralmente esse polipropileno, tá? Ele tá abreviado com o número 5 dentro daqueles triângulos assim de reciclagem, sabe? E abreviado com o símbolo PP. Tipo aqueles Tupperware que tu usa assim para aquecer comida no micro-ondas, né? Também importante assim nos momentos de hoje, né? E esse cara aqui que é o polietileno, só para ter uma ideia de tão conhecido que esse cara aqui é, ele tem 2 números, sabia? Só tem 7 polímeros assim, né? Nos polímeros e plásticos que só tem 7 números. E 2 números são dele. Porque um dos polímeros aqui é o polietileno de alta densidade, tá? E tem outro aqui que é o polietileno de baixa densidade. Então, a gente tem 2 aqui, tá? Só para o polietileno, enquanto aqui só tem um, tá? Que é o polipropileno. Tá, continuando. Se eu tiver desse jeito aqui, tá? A gente já sabe que para começar tem 4 carbonos, então eu já sei que é but, tá? But e but. E como é ligação dupla, é o en, só que eu preciso indicar onde é que está o en, porque nesse caso vai ter diferença, tá? A dupla poderia estar aqui, ou a dupla poderia estar aqui. Então eu preciso dizer onde é que está a dupla, tá? Então, a dupla aqui está entre carbono 1 e 2. Então, como ela está entre carbono 1 e 2, eu sempre pego o menor número que é 1. Eu tenho que botar ele na frente da ligação. Então, fica 1 eno. Então, o 1 está dizendo onde é que está a ligação. Claro, se eu botar aqui na frente, eu vou entender que ele está se referindo a esse eno aqui, porque o but é 4 carbonos. O eno é que eu preciso dar um valor para saber onde é que ele está. Então, eu posso botar aqui na frente também, para não ficar uma palavra tão quebrada, tá? Então, fica but, um eno ou um buteno. Já essa moléculazinha aqui, a ligação dupla tá no carbono 2 e 3. Então, tu sempre tem que pegar os menores números, tá? Então, essa parte que é importante, faz um OBS aí em algum lugar e escreve bem grande, na capa do livro, assim, tá? Escreve isso, porque a gente vai usar isso pro resto da vida na orgânica. Então, sempre o menor número. Escreve isso, tá? Sempre o menor número. Sempre o menor número. Não tem exceção. Nossa, que letra linda, né? Que ainda bem que eu uso slide, porque senão você não vai entender nada. Então, olha só. Entre 2 e 3, né? Qual que é o menor número aqui? 2. Então, nós vamos pegar e escrever but 2n. Eu não uso 3, tá? Se eu começasse por aqui, tá? 1, 2, 3. Aqui daria a mesma coisa, né? Eu ia pegar o 2... 2, porque é o menor número. Aqui nessa molécula aqui de cima, tu só não pode escrever daqui, tá? Da direita para esquerda. Então fica 1, 2, 3. Não, daí não pode, porque fica o 3. Então 3 buteno não tem, tá? Então, como eu tenho que deixar sempre o menor número, eu tenho que pegar e começar a nomenclatura pelo lado da cadeia que eu vou ter o menor número. Essa aqui, o número fica 2 eno, então fica 2 buteno. Beleza? Vamos tentar de novo, então? Ó, vou passar para a classe dos alcinos. Primeiro, como o alcino tem uma ligação tripla, tu sabe que a gente tem que descontar na ligação tripla 3 hidrogênios, né? Desculpa, 4 hidrogênios, né? Então, naquela fórmula que é a CnH2n mais 2, a gente tira o do H2n mais 2, a gente tira esses 2 hidrogênios aqui, e depois tira mais 2 ainda. Então, fica CnH2n menos 2. Tudo bem? Entendeu essa brincadeira? Tá, então, existe uma classificação que é chamada de alcino verdadeiro, que o alcino verdadeiro vai ser quando a gente tem a ligação tripla junto com o hidrogênio, tá? Então, no mesmo carbono tem a triplo hidrogênio. Por exemplo, o etino, é claro, né, ele só tem 2 carbonos, então ele é bem verdadeiro, porque ele tem 2 hidrogênios, né, e os dois estão grudados no carbono com a triplo. Esse etino, muito cuidado com ele, ele é chamado de acetileno, e esse acetileno ele é um gás combustível de maçarico que pode chegar a uma temperatura de 3.000 graus Celsius, cara. Por isso que a gente usa ele como gás combustível de maçarico, porque consegue soldar, né? Só cuida que ele é o acetileno. Tu não vai confundir com o etileno, né? O etileno é aquele cara que tem 2 carbonos e uma dupla. Então, esse cara aqui é o etileno. Uhum. Etileno. Então, se aparecer uma ligação a mais aqui, tá? Uma ligação pi a mais, aí tem um AC a mais. Então, enquanto esse aqui é o E
acetileno, né, gás de amadurecimento de frutas, esse aqui é o acetileno, porque tem uma ligação a mais aqui, tá? Beleza? Ele também vai formar plásticos, né? Um dos primeiros plásticos condutor de corrente elétrica é o poliacetileno trans, mas isso a gente vai aprender em polímeros depois, tá? Nem te preocupa agora que a gente vai ter isso. E aí, continuando a brincadeira, tá? Se eu tiver 3 carbonos aqui, ele é chamado de propino. Prop quer dizer 3, in quer dizer ligação tripla. Se eu tiver 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, ele é but. Como eu tenho que dar número para esse cara aqui, tá? Porque aqui em cima não precisa. 1, 2, 3. Beleza? Só não pode começar contando a partir daqui, né? 1, 2. Aí tá errado fazer isso, beleza? Tem que começar daqui. 1, 2. Só que essa molécula aqui a gente tem que dar um númerozinho, porque poderia essa tripla estar aqui, por exemplo. Então, como aqui é 1 e 2, né? A gente pega o menor número que é 1, então fica 1 butino. A mesma coisa aqui, tá? Se eu tiver com 5 carbonos e tiver a ligação tripla aqui na ponta, tá? Para ser um alcino verdadeiro, a tripla tem que estar na ponta para poder ocorrer isso aqui, tá? Mas eu já te mostro quando não ocorre. Então, eu dou o número 1, né? Porque o indica onde é que está a tripla. Ó, tem tripla no carbono 1. Tem tripla no carbono 1. Por exemplo, se eu pegar o alcino falso, é quando eu não tenho essa condição aqui. Ó, aqui não tem hidrogênio grudado na tripla, então ele é alcino falso. Aí o que acontece? Como eu tenho que dar número aqui, não importa onde eu começar, tá? Vai ficar 1, 2, 3 e 4. Como a tripla está no 2 e no 3, o menor número é 2. Então, por isso que aqui eu tenho que botar but 2 hino. Se eu não coloco nada, eu vou achar que é o but 1 hino. Pois não existe o prop 2 hino. Isso não existe, aí estaria errado. Mas esses dois aqui existem. Então, por isso que aqui é obrigado a colocar número e aqui não, né? Porque aqui é meio redundante. Então, isso aqui não tem o outro, tá? Então, seria redundante tu botar um ou dois, por isso que a gente não põe. Já nesses dois aqui é obrigado. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Você tá vendo que tem uma ligação tripla aqui? Então, ela podia estar aqui na ponta ou ela podia estar aqui. Então, aqui a numeração fica 1, 2, 3, 3, 4 e 5. Então, entre 2 e 3, 2 é o menor, né? Então, por isso aqui vai ser 2 pentino ou pente 2 hino. 2 pentino ou pente 2 hino. Beleza? Tudo certo com isso? Ó, não importa o que eu for te mostrando aqui, uma coisa é certa. Que tu sempre vai usar isso aqui, tá? O menor número sempre, tá? Sempre o menor número. Tu vai aprender comigo que vai ter uns detalhezinhos depois, mas por enquanto aqui é sempre o menor número. Alcadianos. Ó, é aquela galera que tem duas duplas. Bom, se só pelo nome, né? Alcadienos, duas duplas. Se tem duas duplas, eu vou tirar quantos hidrogênios? 4 hidrogênios, que nem foi nos alcinos. Ó, se tá viajando muito, posso até escrever para ti aqui, ó. A fórmula geral era CnH2n mais 2. Se eu preciso descontar 4 hidrogênios, né? Fica CnH2n. Quanto que é mais 2 menos 4? Menos 2, por isso que fica assim. Tá. Entre eles, existe uma classificação que é chamado de alcadiano acumulado. Essa palavrinha acumulado é quando tiver as duas duplas grudadas no mesmo carbono, que é o caso desse cara aqui. Ó, repara que ele tem aqui 3 carbonos, né? Por isso que ele é prop. Ele tem duas duplas, né? Que é o di e dupla eno. Como é hidrocarboneto, né? Termina em O. A única letrinha que não tem sentido é essa aqui, mas é só para não ficar um negócio meio ruim de falar. Por exemplo, propageno. Aí a gente fala propageno, beleza? Cuida com o nome comum desse cara, tá? Que ele é chamado de aleno. Aleno. E você tem que cuidar que o aleno, ele tem uns derivados, tá? Do aleno. Por exemplo, se eu botar assim, ó, cloro junto,
E esses derivados do aleno, só para tu ter uma ideia, eles são um caso específico, assim, muito especial de isomeria óptica. Ele não tem carbono quiral aqui, tá vendo? Mas ele tem isomeria óptica. Então, lá em isomeria óptica eu chego a comentar um pouquinho sobre esse caso aqui, tá? Não te preocupa agora. Mas é legal lembrar que são os derivados alênicos, né? Então, teria que saber quem é o aleno. Esse cara aqui, você está vendo que um carbono só aqui tem as duas duplas? Então, é outro alcadiano acumulado. Vamos começar a numeração? Ó, eu não vou começar por aqui, porque eu acho que vai ficar os maiores números. Então, eu começo por aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, a primeira dupla entre 1 e 2 eu pego 1. E a segunda dupla entre 2 e 3 eu pego 2. Por isso que eu escrevo 1, 2. Onde é que estão as duplas? E aí, but, 4 carbonos de duas duplas, que é 1 e 2, e eno duplo, o hidrocarboneto. Beleza? Agora, alcadiano conjugado alternado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho dupla, simples, depois vem a dupla. Então, se a dupla tiver alternada, né, com uma ligação simples, daí ele vai ser alternado conjugado. Que nem a história do benzeno lá, né? Então, esse que é o mais famosinho deles, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, por isso que é but. A numeração, não importa se começar pela direita ou pela esquerda, tá? Os números vão ficar iguais. Então, a primeira dupla aqui está no carbono 1. A segunda dupla, né, que é entre 3 e 4, está no carbono 3. Então, a gente chama de 1, 3, buta, duas duplas e hidrocarboneto. Sim? Esse aqui é muito importante você saber, que ele é um cara muito famosinho chamado de eritreno. Esse eritreno, ele vai formar boa parte das borrachas artificiais, tá? Porque a gente viu como se comportava o isopreno, que é o da borracha natural, e a gente fez uma cópia do isopreno transformando ele em eritreno. E a gente fez infinitas borrachas artificiais a partir do eritreno. Então tenta associar esse carinha aqui, tá? Eritreno, que nem um aleno, isso é legal a gente saber, tá? Que nem os outros que eu destaquei, tipo etileno, acetileno. São aqueles caras the best of, tá? Da química orgânica. E vamos para um alcadieno isolado só para citar, tá? Ó, se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então ele é pent. Ele tem duas duplas, então ele é dieno. E a nomenclatura aqui pode ser por qualquer um deles, tá? Ó, só para citar essa palavrinha aqui, isolado, é quando eu tenho dupla e aí eu não tenho em sequência aqui dupla, simples, dupla. Ele está isolado, tá? Então não importa quão isolado que ele tiver, desde que não tenha dupla, simples, duplo. Então isso aqui já é isolado. Então esse é o menor isolado que a gente tem, né? Senão poderia ter um acumulado, um conjugado. Então a numeração vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, não importa que lado se começar, né? E aqui entre 1 e 2 eu pego o número 1, e aqui entre 4 e 5 eu pego o número 4. Por isso que o nome fica 1,4 pentadiano. Claro que a gente podia quebrar a palavra no meio, só que a gente não acha muito legal, tá? Mas poderia botar assim, ó, penta, 1,4 diano, ou buta, 1,3 diano, ou buta aqui, 1,2 diano, tudo bem? Tá, então essa é a principal classificação de alcadianos. Essas classificações, assim como as dos alcinos, né? Tu tem que colocar no livro porque eu não achei ali, gente. Então, você acrescenta isso e alguns nomezinhos que nem aleno também, tá? Agora, ciclanos ou cicloalcanos. Bom, quando a gente fecha a cadeia, né? Tiver uma cadeia cíclica, a gente tira dois hidrogênios. Então, ao invés de CnH2n mais 2, fica só CnH2n. Por exemplo, esse cara aqui ele tem 3 carbonos, que geralmente vai aparecer escrito assim, tá? Com os carbonos subentendidos aqui, e claro, tem que subentender os hidrogênios também, né? Porque o carbono faz sempre 4 ligações, então vai estar subentendido aqui. Então, esse é o ciclo, porque a cadeia é fechada, 4 carbonos, prop, ligação simples. Desculpa, 3 carbonos, né? Prop, ligação simples, an, hidrocarboneto, O, ciclo propano. Aqui, tu já viu um quadradinho aqui com 4 carbonos? Então, se aparecer um quadradinho de 4 carbonos, ó,
eu já sei que vai ser ciclo, 4 carbonos, but. Mas repara que ele tem 8 hidrogênios, né? Ó, 8 hidrogênios. Então, quando alguém pede para mim assim, faz um quadradinho de 8, eu geralmente desenho isso aqui, né? Porque para mim ele tem 8 hidrogênios, né? Tá horrível, tudo bem. Esse cara aqui, tu concorda que tem 5 carbonos? Eu posso escrever assim, né? Claro que tem 10 hidrogênios, né? Subentendidos. E como ele tem 5 carbonos, é ciclo pentano. Esse cara aqui seria legal você anotar que ele é um anestésico potente, tá? Então, entre eles, né, o mais importante é o ciclo pentano. Daí seria legal destacar esse cara aqui. E ainda tem esse cara aqui que é o ciclo hexano. Só cuida, quando a gente faz a junção do ciclo aqui com hexano com H, tá? Ciclo hexano, a gente contrai esse H daqui, hein? E fica só ciclo hexano. Então, esse hex aqui, né, não é aquele cara, né, que está tentando esquecer e tal. Ele quer dizer 6 carbonos, tá? Então, ciclo hexano. Ligações simples, né? E aqui, hidrocarboneto O. Beleza? Esse ciclo hexano ele tem uma curiosidade, cara, muito legal, né, de você aprender que assim, ó, ele pode se encontrar de duas formas, tá? Ele não é plano. Entre essas aqui, né, o único que não é plano é esse cara aqui. As outras moléculas aqui, elas são planas, elas estão no mesmo plano, os carbonos, né, pelo menos. Então, esse ciclo hexano ele pode aparecer desse jeito aqui, tá? Ignora essa partezinha aqui pintada, ou essa parte aqui. Então, imagina um suporte aqui, tá? Assim, ó, tanã, tipo uma cadeira. Então, essa aqui é uma cadeira. Eu fiz uma bancadinha aqui, né? Mas tudo bem. E esse cara aqui, ele é a forma barco. Então, o ciclo hexano, ele pode se apresentar de duas formas, tá? Forma cadeira e forma barco. Beleza? Tá, cicleanos quer dizer o quê? Que ele tem ligação dupla. Então, além da cadeia fechada, né, que já perde 2 hidrogênios, ele também tem a ligação dupla, que também perde 2 hidrogênios. Então, por isso que ele vai perder 4. Então, aquele CnH2n mais 2, né, perde 2 e perde mais 2. Fica CnH2n menos 2. Exemplo. Bom, esse quadradinho aqui, tu já sabe que ele tem 4 carbonos, né? Então, ciclo but. Só que como ele tem dupla, ciclo buteno. A mesma coisa aqui, né? Ó, ele tem 5 carbonos, então ciclo pent, só que em vez de pentano, fica penteno. A gente não coloca número, tá? Porque é só tu girar a molécula, tá? Que não tem problema. Mas se um dia aparecer uma ramificação, vai ser as próximas aulas, tá? Sempre a dupla tem que estar no carbono 1 e 2, tá? A dupla tem que estar no carbono 1 e 2 sempre, se tu for botar número para eles, tá? Mas aqui não precisa. Assim como esse cara aqui, né? Ciclo X. Lembra que esse X aqui quer dizer 6 carbonos, né? Porque quando tiver o H, a gente vai contrair. Então, cadeia fechada, 6 carbonos com dupla. Onde é que está a dupla? Aqui. Aí tu pode girar a molécula e botar essa dupla onde é que ela está. Por isso que não vai número não. E para encerrar a brincadeira, tem os aromáticos. E os aromáticos, eles não têm fórmula geral. A gente não conseguiu fazer uma fórmula matemática que fechasse para eles, tá? Então, o mais conhecido deles é o benzeno. E aí, tu sabe que o benzeno, esses carbonos aqui são tudo carbonos com dupla, né? Então, isso é legal de saber que os aromáticos, todos os carbonos aqui, né? Desses anéis aromáticos são sp2, porque eles têm dupla, tá? Isso não vai ter exceção, tá? Ele tem que ser sp2, ele tem que ser trigonal. Cuida com esse nome aqui, né? Que é chamado de areno. E sempre vai ter um hidrogênio aqui, né? Para fechar as 4 ligações. Então, por isso que a fórmula dele é C6H6. Cuidado, tá, gente? Ó, esse cara aqui é o famosíssimo naftaleno. É o último que a gente consegue montar, que fica dupla simples, né? Bonitinho, né? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então, esse naftaleno, como é que a gente vai contar os hidrogênios? Ó, esse carbono aqui, você está vendo que ele é um carbono terciário, tá ligado em outros 3 carbonos? Ele já tem as 4 ligações. A mesma coisa com esse cara aqui, tá? Já tem as 4 ligações. Então, ele não vai hidrogênio. Não tem hidrogênio. Então, só tem hidrogênio aqui nos carbonos secundários, tá? Que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem, na verdade, a fórmula que é C10, tá? Que é o número de carbonos aqui, né? Que é 6 mais 4, 10. E somente 8 hidrogênios. Show?
Agora, por exemplo, essa molécula aqui, que é o antraceno, a gente não consegue escrever essa molécula desse jeito aqui. Porque a gente sabe que não existe isso aqui, né, de dupla, assim, tu já conversou sobre isso, né? Isso aqui tá girando tão rápido, que a gente tem, na verdade, tipo uma dupla e meia, uma simples e meia aqui, né? Não chega a ser bem uma simples nem uma dupla. Aí o que acontece? Esses carbonos aqui são os carbonos terciários, por exemplo. Tu vai achar que esse carbono, esse anel aqui não é aromático, né? Mas é que a gente não pode botar dupla aqui, senão esse carbono aqui vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco ligações. Então por isso que a gente não pode pôr dupla, nem aqui, nem aqui. Daí parece que vai estar faltando uma dupla. Mas tem que cuidar disso na hora de contar os hidrogênios. Então o que a gente aconselha para essas moléculas aromáticas? Ó, só os carbonos terciários é que não tem hidrogênio. Porque tu não vai conseguir montar isso desse jeito. Agora, os carbonos secundários aqui, eles têm hidrogênio. Então, esses aqui, eles têm hidrogênio. E aí eu vou contar todos esses hidrogênios aqui, tá? Eles têm 8, né? Mais 2 aqui, que vai dar 10. Então, por isso que fica C14H10. Você entendeu a brincadeira? Então, esse cara aqui que é o fenantreno. Ó, como é que se contaria aqui os hidrogênios, tá? Os carbonos eu acho que tu consegue fácil, né? Aqui tem 6, 4, 5, 6. Aqui tem mais 4, né? Então ficaria 14. E aqui ficaria mais 4, né? Então, esse aqui eu acho que é de boa se contar ainda, né? Que fica o C14. Mas, ó, eu ajudo em último caso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O difícil é contar os hidrogênios, né? Então, como é que a gente faz isso? Ó? Só os carbonos terciários, que são esses caras aqui, são os que não têm hidrogênio. Então, quem tem hidrogênio? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 hidrogênios, por isso que a fórmula fica C14H10. Vamos tentar contar de um bicho pior, ó. Bicho, 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 bicho. Tá, como é que tu vai contar isso? Ó, esses caras aqui, eles não têm hidrogênio. Quem que eu tô sublinhando? Os carbonos que são terciários, tá? Então, esse cara aqui não tem hidrogênio. Show? Quem tem hidrogênio? Esses caras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 hidrogênios. Claro, vai ter 10 carbonos também, né? Cada carbono aqui com o seu hidrogênio. Então, carbono ainda tem, né? 10 mais 6. Então, esse cara aqui é o famoso pireno, tá? Eu sei que já estão quase pirando aí, né? E fica C16H10, tudo bem? Se a gente tentar escrever esse cara desse jeito aqui, vai ver que esse cara aqui vai parecer que não é aromático. Esse aqui também, esse aqui também. Só que todos eles são, tá? Que a gente não pode escrever ele desse jeito. Se a gente tentar, a gente não vai conseguir. E só mais um, tá? Esse cara aqui que é o famoso benzopireno. Vamos contar aqui quantos hidrogênios tem? Então, bora, ó. Carbono terciário, eu estou sublinhando, para você não contar os hidrogênios desses caras aqui. Então, aquele carbono está ligado em outros 3 carbonos, né? Não tem hidrogênio. Onde é que tem hidrogênio? Aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 hidrogênios, né? Se tu quiser contar os carbonos, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a gente tem 20 carbonos e 12 hidrogênios. Gente, tudo bem com isso? Bom, eu vou quebrar um pouquinho a nossa regra, tá? E eu vou colocar uns aromáticos ramificados. Sei que a ramificação a gente vai aprender só depois, mas é que para poder dar o nome das ramificações, né, eu preciso aprender as ramificações. E tem algumas ramificações, que nem benzil, né? Que seria legal a gente saber esse cara aqui antes. Então, esse cara aqui, o nome dele é metil. Essa ramificação aqui é metil, mas a próxima videoaula vai ser sobre isso. E o nome dele fica metilbenzeno, porque é um metil pendurado no benzeno. Também chamado de tolueno. Então, esse é o famosíssimo tolueno que tem.
Ele foi bastante usado no Brasil como cola de sapateiro, tá? Tem outras colas que ainda tem a composição dele. E foi usado numa época muito cruel, tá? Como o pessoal cheirava essa cola de sapateiro, botava num saco plástico, cheirava, que o pessoal chamava de loló, e ela causa uma certa confusão mental, então foi bem complicado, cara, é tipo crack, assim, atualmente, né? E olha esses carinhas aqui. Bom, como tu já aprendeu que essa parte aqui é o metil, né? Então, eu sei que aqui tem metil, metil. Então, a gente tem 2 metil. E aqui a gente coloca número, que vai ser o número 1 e 2. Então, esse cara aqui é chamado de 1,2 dimetilbenzeno. A mesma coisa aqui, tá? Então, em vez de fazer 1, 2, 3, 4, 5, é sempre os menores números, tá? Então, fica 1, 2, 3. Então, esse aqui é chamado de 1, 3 dimetilbenzeno. E esse aqui é a mesma história, né? É 1, 2, 3, 4. Então, o menor número aqui fica 1, 4 de metil, porque tem 2 metil, pendurado no benzeno. Só que essa nomenclatura, tá? Em vez de escrever 1, 2, é muito normal aparecer orto. Em vez de aparecer 1, 3, é muito normal aparecer a expressão meta. Em vez de aparecer 1, 4, aparece a expressão para. Mas, gente, olha só. Quer ver como isso aqui é fácil? Você concorda que se eu completar isso aqui, não dá uma letra O aqui de orto? E aqui, olha só, olha com carinho. Você não consegue ver um M aqui de meta? Eu consigo. E aqui, ó, isso aqui não tem nem como negar, olha só. Você não consegue ver um P aqui de para? Ah, então, cara, é muito fácil, tá? Toda vez que aparecer um negócio assim pra mim, tá? Desse jeito aqui, só que tem que ser aromático, tá? Pra receber esses nomezinhos. Eu vejo na hora isso aqui um orto. Se aparecer, eu vou trocar a cor da caneta aqui, tá? Se aparecer, por exemplo, essa ligação aqui, ó, nesse carbono, carbono 1, 3. Então, não é no 2, tá? No 3. Eu consigo ver um M, tá? De meta. Ó, que é esse M aqui. Aham, literalmente. Só que aqui ele tá meio de cabeça para baixo, né? E existe a outra ainda. Será que eu tô viajando muito? Só eu consigo ver? Você consegue, né? Se aparecer aqui, ó, cortando ele de fora a fora, tá aqui um P. Ó, que eu consigo ver aqui, né? Tipo, tá cortando aqui, ó. P. Para. Ah, gente, show, né? Tá. Então, mais um detalhezinho. Essas moléculas aqui, tá? Tu pode abreviar pela primeira letra, que é O. Em vez de botar tudo isso de metilbenzeno, tu chama de xileno. Então é esse famoso xileno, tá? Gente, não tem nada a ver com o país Chile, tá? Por isso que não é CH, tá? Esse cara aqui é o M-xileno e esse cara aqui é o P-xileno, quer dizer, para, P de para xileno, e dimetilbenzeno é o xileno. Beleza? Bom, vamos ver se a gente consegue fazer então alguns exercícios de fixação, tá? Por exemplo, o número 7, ele nos deu um benzeno e nos deu o benzopireno. E pergunta, tanto benzeno quanto benzopireno são hidrocarbonetos aromáticos. Bom, sim, né, gente? A gente acabou de ver isso. Então é verdade. O benzopireno apresenta ligação do tipo sp3? Nunca, né? Como todos eles têm uma dupla que é sp2. Então, molécula é polar? Não, todos os hidrocarbonetos são apolares. Ambos são hidrocarbonetos que apresentam apenas carbono secundário. Não, tem vários carbonos terciários que não têm hidrogênio, né, para a gente poder contar eles. E o benzopireno apresenta a fórmula CH16. O 20 até tá certo, mas o 16 eu acho que não, tá? Eu vou sublinhar aqui os carbonos terciários, por isso que é importante saber que ele tem carbono terciário, né? Tá ligado em outros 3 carbonos. E vou contar os hidrogênios, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, realmente, eles erraram aqui, então só sobrou a letra A, beleza? Vamos para outra? A 10 também a gente consegue fazer. Ó, o alceno mais simples e importante é o eteno ou etileno. Sim, é o famoso etileno, que é o gás de amadurecer frutas, né? Que é esse carinha aqui. E aí, deixa eu ver. O eteno, diferente do etano, é líquido? Não, os
4 hidrocarbonetos primeiros, né, de cada grupinho, eles são gasosos, tá? De novo, eu vou deixar um link aqui embaixo, já que tá acabando o livro, né? Eu acho que o vídeo é legal você saber isso, né? Que eu vou deixar um link aqui embaixo, que vai ter um PDF grande, cara, gratuito, com várias características das moléculas orgânicas. Aí tu pode começar lendo pelos hidrocarbonetos, né? E depois vai lendo ele assim durante a orgânica inteira, tá? Ele vai te ajudar bastante. Então, nesse PDF aí tem várias características das moléculas orgânicas. Vai lá, tá? Assiste essas aulinhas ali. Nesse material tem, além do próprio conteúdo, tá? Eu botei um QR Code que vai abrir, ou um link mesmo, tá? Que vai abrir a videoaula explicando cada uma dessas matérias que tem. Cara, é incrível. Baixa aí pra você ver. Os alcenos são chamados de olefinas? Sim. Bom, isso quer dizer gerador de óleos? Provavelmente. Por causa do aspecto oleoso de alcenos com mais de 5 carbonos? Cara, provavelmente, porque eu sei que até 4 ali é gasoso, né? Então 5 em diante deve ser líquido. Então, essa aqui tá legal. Vamos ver as outras. Os alcenos possuem fórmula CNH2N mais 2. Não tem esse mais 2, né? Isso é alcano. O eno tem dupla, tem TiS2. O eteno tem carbono com sp2, né? Porque tem dupla. E industrialmente os alcenos são obtidos apenas do craqueamento de outros alcenos encontrados no petróleo. Não é apenas do craqueamento, tem vários processos, né, para obter os alcenos, e também não seria de outros alcenos, pode ser na verdade de qualquer outra molécula que a gente pode fazer craqueamento para obter ele. Então nossa resposta aqui vai ficar com a letra B mesmo. Show? Gente, então não esqueçam de pegar esse material aí que eu deixei para vocês com muito amor e carinho, tá? Bons estudos aí, até a próxima videoaula. Tchau!